Amém, irmãos? Vamos estar abrindo na Epístola de Tiago, capítulo 5. Hoje a gente fecha essa epístola. Glória a Deus. Tiago 5. Eu vou dar uma introdução, tá? Hoje nós vamos ter muitas coisas importantes para falar. Essa epístola ela trata de assuntos estratégicos. E o final dela é muito importante para os dias de hoje. Na verdade, esse capítulo 5, eu creio que ele é o mais importante para os dias de hoje. Por quê? Por causa que ele vai estar falando de assuntos que são muito comuns nas igrejas modernas e que são explorados grandemente. E logo de cara, se você olhar na sua Bíblia, está lá, os maus ricos, tá? Então o que acontece? Primeira parte desse texto aqui, Tiago ele está falando das pessoas que alcançam riqueza de uma maneira corrupta, de uma maneira desonesta, com base em sonegação de impostos, com base em falcatrua, com base em golpes. E ele vem trazendo assim de uma maneira muito pesada. Inclusive, a forma que Tiago se dirige aqui gerou a seguinte situação em muitas igrejas. Os pastores em geral evitam esse texto. Por quê? Porque ele vai no calcanhar de Aquiles das pessoas. Entendeu? Ele vem tratando diretamente com a questão da riqueza. Normalmente, quando se explora esse texto, o pessoal joga a questão da riqueza apenas para os ímpios, querendo ligar esse texto diretamente aos não cristãos. Só que veja, a epístola é endereçada às 12 tribos que estão dispersas, que somos nós, a igreja dos israelitas que estão dispersos. Então o que acontece? Essa é uma epístola para a igreja. E quando você começa a ver a questão da riqueza dentro da igreja, hoje eu comecei a ver certos comentaristas falando a questão que eles colocavam, e um deles colocou uma coisa que me deixou assustado. Por exemplo, hoje em dia nós vivemos tempos de evangelho da prosperidade. Uma das coisas assim que eu acho horríveis que a gente vê na televisão, qual que é a questão? A gente vê aquela propaganda, eu era duro, estava quebrado, aí hoje eu comprei uma bicicleta, um caminhão de melancia, um apartamento da praia, eu sou tal. Para não citar aqui nomes, entendeu? Gente, isso aí não é evangelho. Em nenhum momento da Bíblia está escrito que você é salvo para ser rico. Entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira questão que tem, que a gente precisa entender muito bem, é qual que é a realidade do evangelho. Por exemplo, Paulo fala que toda herança que ele teve de família, toda herança que ele teve estudando em Jerusalém, Paulo uma família rica, fariseu, gente da alta sociedade, e ele fala, isso eu considero como esterco. E ele abriu mão de tudo. Agora, essa daqui não é uma mensagem muito simpática, porque veja, os desdobramentos do ensino. Veja, a pessoa entesoura. Eu conheço a vida aqui de vocês todos, e a minha vida, aqui ninguém vai se encaixar nisso que eu vou falar. Mas infelizmente tem muita gente na igreja que se encaixa. Veja, como é que fica a questão da pessoa ser crente, morar num apartamento muito caro, morar numa casa muito grande, ter um carro maluco de 150, 200 mil, fazer viagens milionárias. Como é que fica essa questão? Com tanta obra missionária precisando ser sustentada com o dinheiro da igreja. Isso eu falo com o maior conforto, porque o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo para sustentar a mim. Não, estou falando para sustentar, às vezes, uma pessoa que você nunca viu, que é missionário em Moçambique, que é missionário em Angola, que é missionário nos países lá do paralelo 1040, na Ásia, onde o evangelho não pode entrar. Veja, gente, não é uma situação desconfortável. Eu tenho um nível de riqueza tal. E a minha colaboração com o reino de Deus, gente, mais ou menos
De 30% a 40%, pelo menos, esse número está defasado, da população da Terra nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu a pregação do Evangelho. Como é que fica alguém com tamanha riqueza, com posses, e não investir pesadamente no reino? Então, assim, o que a gente percebe? Alguma coisa realmente está muito errada com a cristandade. Por exemplo, algumas informações chegam da igreja americana. A igreja americana é uma igreja que tem passado uma crise de fé. É uma igreja extremamente fria, extremamente relativista. E o evangelho ali esfriou. Mas a igreja americana tem uma coisa interessante. Chega o começo do ano, eles recebem o carnê da igreja. Naquele carnê tem obras missionárias, manutenção da igreja, todos os custos, tal. Às vezes a pessoa nem é um cristão tão fervoroso, mas ele pega, ou ele paga o carnê à vista, ou ele paga em 12 vezes da maneira que ele quer, que ele acha melhor. E a gente percebe que muitas obras missionárias são sustentadas pela igreja americana. Lá, nós sabemos, é um país de extremo conforto. É um país onde se vive muito bem. E você fala, peraí, mas a igreja no Brasil é muito mais fervorosa. E, em geral, nós somos uma população de menor poder aquisitivo. Mas, e aqueles que conseguem crescer, que conseguem avançar? Vamos supor que ele tem uma justiça do mesmo nível da dos fariseus. Tá? Vamos ser bem religioso. O cara pega 10% do que ele ganha e dá como dízimo da igreja. Fala, nossa, mas que beleza. Mas veja, Jesus falou, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, como fica? Como é que fica alguém, por exemplo, que, vamos supor, uma pessoa que seja de classe média alta, ou uma pessoa rica, uma pessoa, por exemplo, que tem um bom cargo público, e que hoje em dia não é muito difícil ela ter um salário lá de 10, 12 mil reais, se a pessoa for concursada num cargo bom. Como é que fica o nível de contribuição dessa pessoa com a obra de Deus? O que ela vai responder para o Senhor? Como que ela viveu uma vida regalada aqui? E ajudou a igreja do Senhor no mundo a prosperar naquele básico. Esse era o nível de compromisso da pessoa com a pregação do Evangelho. Agora, o que acontece? Se eu estou num sistema de igreja onde eu dependo da arrecadação, e mais ou menos 40% da minha arrecadação vem da turma que tem grana da igreja, eu não posso pregar isso aqui. Porque o cara mal dá uma oferta ou dá um dízimo. Só que sem aquele dízimo, aquela oferta, a igreja não abre segunda-feira. Percebe o problema? Então, assim, logo de cara, vocês vão ver que Tiago usa palavras extremamente duras contra os ricos. Falando em juízo, falando em coração engordado para o dia de matança. Eu lembro, inclusive, uma coisa interessante, lembrei com a Paula, a primeira vez que eu vi esse texto, eu estava lá no litoral de São Paulo, em Bertioga, foi a primeira vez que eu li o Evangelho, e foi lá que eu entendi que Jesus Cristo era Filho de Deus, que existiam demônios, que existia mundo espiritual. Já contei a história para alguns, que eu fiquei uns 45 dias lá, li todo o Novo Testamento. E eu lembro que quando eu li essa passagem, na tradução que eu li, falava assim, os seus corações gordos estão prontos para a matança. Aquilo parecia que veio com efeito sonoro. Matança, tança. Ficou gravado que depois de anos, quando eu fui ter contato de novo com a Bíblia, um dos textos que eu procurei era esse. Procurei em Pedro, nem sabia que era Tiago. Então, assim, são palavras duras, palavras difíceis. Por exemplo, vocês vão notar que os versículos iniciais ele fala, a sua roupa está sendo comida pela traça. Aí você precisa ter um certo entendimento. O que ele está querendo dizer? Veja, uma roupa só pode ser comida pela traça se ela estiver guardada no armário. Roupa que você usa não é comida pela traça. Isso sugere duas coisas. Ou você tem muito mais roupas do que você precisa, e aí o seu armário fica abarrotado e a traça pode comer.
Ou você está guardando coisa que você não usa, que uma outra pessoa poderia usar muito bem. Por exemplo, ele fala do ouro e da prata se tornando opacos, se enferrujando. O que acontece? É coisa que está guardada ali sem uso, sem nada, numa quantidade maior do que a pessoa precisa. Então você percebe claramente Tiago falando de excessos. Claramente Tiago falando de exageros. E a gente percebe o quê? Igreja brasileira, final do século XX, começo do século XXI, só fala em grana. Só fala em bênção. Por exemplo, eu lembro quando meu pai esteve no Vaticano em 1978, ganhou uma viagem da empresa que ele trabalha, foi fazer uma viagem. Ele falou, a metade da Capela Sistina para cima é tudo ouro. E aí nós evangélicos chegamos e colocamos o dedo no Vaticano. Veja, o Vaticano é um absurdo. A maçaneta da limusine do Papa é de ouro. Telefone também. E não se enganem que esse Papa que teve aí, ele quis andar de Fiat 10, isso aí é tudo jogada de marketing, para agradar o povo. Agora, tudo bem. Agora, como é que fica uma igreja que aplica dinheiro na Bolsa de Valores? Como é que fica uma igreja que constrói um templo, um prédio, centenas de vezes superior, veja, uma sede dessas grandes igrejas brasileiras daria para construir milhares de pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil. Um cubão como esse, de alvenaria, com um banheirinho do lado. Milhares daria para construir e ainda sustentar um obreiro. E estamos construindo prédios suntuosos. O que eu entendo? Perdemos o foco. Perdemos o alvo. E as pessoas estão indo atrás disso. Entende? Por exemplo, uma igreja que eu congreguei, bem interessante, a Andriele conhece. Eles tinham um prédio próprio, construído com o dinheiro dos irmãos. Mas o prédio era assim, pintado, calfinado, com todas as salas que precisavam, um prédio muito bom. Uma igreja com lugar para 2.000, 3.000 pessoas. Mas era tudo no concretão. Rede Jovem era de madeira. Na época a Rede Jovem antes era de madeira. Então você percebe que os irmãos juntaram dinheiro, construíram uma igreja. Qual funciona aquela igreja? Receber a igreja. Normal. Tranquilo. Sem problema. Por exemplo, uma outra igreja que a Jeane conhece aqui, que nós congregamos, você também conhece, era numa quadra de futebol. Feita para quê? Para compor lá 2.000 pessoas. Não é disso que eu estou falando. Está certo. Se vão as pessoas da igreja, elas estão lá. O que eu estou falando é quando você começa a falar de mármore. É quando você começa a falar de metais preciosos. É quando você começa a falar de luxo. Coisas desnecessárias na igreja. O que eu entendo com isso? Perdemos o foco. Enquanto isso, no Brasil, existem igrejas extremamente pobres, espalhadas pelo interior, que nem sequer um prédio tem. Algumas igrejas na África, no Brasil, se reúnem embaixo da árvore. Por exemplo, eu lembro o pastor Marcelo foi montar a igreja bíblica lá em Santarém, na selva. Era de chão batido, era uma cobertura de madeira, com sapé em cima. A escola bíblica era de chão batido. As pessoas iam descalças para ter ensino bíblico. Gente, Brasil, década de 90. Entende? Eu lembro que aquela igreja, ela se esforçou para quê? Para comprar o estaleiro em Santarém. Com isso, eles começaram a construir os próprios barcos, que os missionários estavam nos barcos próprios e podiam viajar por toda a floresta amazônica. Porque o único meio de transporte é barco, com motorzinho de popa. Inclusive, um dos pastores, eu acho que foi o pastor Lucas, fazendo uma curva em cima do rio Tapajós, no ultraleve, pegou um vento transversal, o ultraleve caiu e ele morreu na flor de idade, com 20 e poucos anos. Um grande homem de Deus, morreu fazendo a obra. O Senhor sabe o porquê. Enterrou sua vida na floresta. Por exemplo, existe uma outra história muito conhecida, até nós temos o filme Em Terra Selvagem.
Essa história ficou conhecida nos Estados Unidos, década de 50. 5 jovens, na flor da idade, um deles chamado Jim Elliot, foram para as florestas do Equador, numa tribo onde o nível de mortalidade era tanto em assassinato que a expectativa de vida era de 30 anos. E eles foram assassinados por aquelas tribos. E as mulheres deles não quiseram vir embora. Ficaram evangelizando. E todas aquelas populações foram ganhas para o Senhor. 5 jovens, na flor da idade, assassinados por selvagens, que achavam que estavam fazendo o que era certo. Então, assim, realmente, quando fala de riqueza, nós perdemos o foco. Cuidado para não cair nessa mesma armadilha. Não existe nenhum problema no conforto, não existe nenhum problema ter um carrinho bom, não existe nenhum problema, de repente, passar um tempinho na praia. Não tem problema nenhum com isso, às vezes até fazer uma viagemzinha. Agora, quando começa a passar muito disso, principalmente você que é cristão, lembra que talvez você poderia contribuir com alguma obra, com esse dinheiro que o Senhor pôs no teu bolso. Entendeu? Inclusive para ficar bem à vontade. Não precisa ser nem aqui. Pode ser em outro lugar, tranquilo. Entendeu? Então vamos agora para a leitura bíblica. Tiago 5, versículo 1. Ó, diz assim: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores, gente, jornal é salário, tá? Que o jornal dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Só para completar, quando ele fala do jornal, é o salário de um dia. Daí vem a palavra jornal. Da jornada. Muitas pessoas enriquecem pagando o salário da fome para as pessoas. Se um dia o Senhor permitir que você tenha uma empresa, é responsabilidade sua pagar o salário justo. E em dia, em ordem. Não se esqueça disso. Senão você vai estar pecando. Tá? Não caia nesse erro. Amém? Vamos seguir a leitura. A paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Gente, o que ele está falando aqui? Essa daqui era uma época de grande tribulação na igreja. Era uma época de muitas lutas. A coisa não era fácil. O que acontece? Quando a luta fica acirrada, pode acontecer das pessoas começarem a reclamar umas das outras. Pode acontecer das pessoas começarem a brigar umas com as outras. E isso não é bom. Por isso que ele fala, não vos queixais uns contra os outros. O juiz está à porta. Vocês sabem, todo mundo sabe aqui que em época difícil, a impaciência aumenta. Outra coisa, a paciência nas lutas e nas tribulações tem que ser uma marca do cristão. Uma das marcas que você realmente nasceu de novo é que você consegue suportar as lutas do dia a dia. Você consegue suportar as dificuldades e permanece firme no Senhor. Cristãos que na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro desânimo se afastam.
ou estão com uma enfermidade espiritual séria, ou sequer nunca nasceram de novo. Então, assim, um dos termômetros da tua saúde espiritual é a perseverança e a paciência nas lutas e dificuldades. Amém? Versículo 10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Olha que interessante. Gente, vida de profeta não era moleza. Profeta levava couro, ia preso, ia em cana. Livro dos Reis, livro de Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, tem profeta indo em cana. Porque falou que não devia. Tá? Nenhum dos profetas tiveram vida fácil. Nenhum deles. Então as pessoas falam, nossa, Senhor, me usa como Isaías, bacana. Manassés cerrou ele ao meio. Não, irmão, não sabia disso, eu queria só. Eu só queria ser o Isaías, não precisava Manassés. Vamos lá, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Gente, Jó é exemplo, tá? Eu creio que Jó na Bíblia é exceção. Porém, ele é um exemplo a ser notado. O cara perdeu tudo de maneira muito rápida. Ficou na lona, com uma mulher que era uma encrenca de duas pernas, que estava o tempo todo falando para ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele permaneceu, ele ficou firme com o Senhor e recebeu o dobro do que ele tinha. Entendeu? E creio que com certeza os filhos que morreram foram salvos, tudo, porque que graça teria que do cara receber em dobro e os filhos ir para o inferno? Não tem graça nenhuma, tá? Agora vamos lá. Versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Gente, o que acontece? Eu cresci numa máxima assim, eu juro. Fazendo, está cancelado, em nome de Jesus. Entende? Juro por gente, eu já cheguei que braceu não, né? Aquele que morreu na água do batismo. Eu já cheguei a falar, juro por Deus, que é verdade. Alguns já devem ter feito isso, não precisa levantar a mão, não. Já só eu pagar o mico. Contando a maior mentira. Com certeza, não me lembro, eu já devo ter falado, olha, que cai um raio na minha cabeça agora se eu estiver mentindo. Sabe? Eu lembro que para vender, aumentava, contava as lorotas, maior no 71 forte, para vender, tirar pedido das empresas, ensinava, não, você tem que mentir, você tem que fechar sua cota, tal, o produto é bom, os caras não querem comprar, empurra. Aí eu lembro que eu me converti. Qual foi a primeira área que o Senhor tratou? A mentira. E assim, gente, a mentira tem uma coisa interessante. Não existe mentirinha e mentirona. Qualquer mentira está errado. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. É o único lugar da Bíblia que o diabo é chamado de pai de alguma coisa. E na lista do Apocalipse, mentiroso é colocado no mesmo nível de assassino, de efeminado, de homossexual, de feiticeiro, de idólatra, de tudo isso. É uma coisa muito séria. Por isso que aqui a palavra fala sim, sim, não, não. Por exemplo, deu um problema, chega a pessoa e fala, você me desculpe, eu me enganei. Porque era... Olha, me desculpe, eu vou tentar consertar a situação. Não compro mais. Ah, tá bom, o senhor me desculpe, ó, passar bem, tudo de bom pro senhor. Até logo. Acabou. Entendeu? Sim, sim. Não, não. Quando você não tiver certeza, fala, irmão, acho que eu creio que não vai dar. Vamos fazer assim, ó, não me aguarde. Se der uma brechinha, vou tentar chegar lá. Pronto, resolveu. Mas não se prenda por mim. Entendeu? Não se amarre nas palavras. Não fale coisas que você não vai cumprir.
aquilo que você falar, cumpre. Se der alguma coisa errada, fala, aconteceu um erro, isso, não deu para fazer tal coisa. Pronto, resolveu. Tranquilo. Tá? Não entra nessa. E aí ele entra aqui, está alguém aflito, ore. Gente, Tiago é um gênio. Olha a sugestão que ele dá. Talvez nós nunca pensamos nisso. É piada, tá? Está aflito, qual a primeira coisa que tem que fazer? Orar. Está alegre? Louva a Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Atitudes práticas. Pô, você está com problema, você nem orar a hora. Entende? Teu filho fica doente, você nem põe a mão na cabeça dele. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder. Repreende toda enfermidade, todo mal na vida do meu filho. Você já chega, pega o xarope e fala, abre a boca, menino, enfia a colher. Fecha a boca, menino, tira a colher. Tem o quê? Sabe? Nem consagrar o remédio consagra. Sabia que você pode consagrar o remédio? Você não consagra o alimento? Senhor, santifica esse remédio, obrigado por ele. Que ele possa ter um efeito completo na vida da criança. Deus também cura por remédios. Não existe problema nenhum. Entende? Outro dia eu estive numa igreja, até nós vamos falar disso mais à frente, fiquei assustado. Eles não ungem doente. Eu falei, como é que vocês fazem? Vocês não usam óleo? Não. Falei, legal, nem para doente? Não. Eu fiquei quieto, falei, engraçado, lá a gente tem o hábito de usar, tal, mas cada um, né? E sair pela tangente. Entendeu? Aliás, nós vamos falar do óleo agora. Vamos lá. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. A oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tá. Vamos entrar por aqui devagar. Veja. Vocês sabem que nós temos revisto uma série de doutrinas. Por exemplo, eu vi numa escola que quando eu ia ungir uma igreja, tinha que ungir janela, tinha que ungir porta, tinha que ungir papagaio, periquito, samambaia, espelho. Hoje, eu boto uma gotinha de óleo em cada lado do portão, simbólico ainda. Então o que acontece? Nós temos revisto certos conceitos. Então assim, primeiro conceito. Alguém doente. O que a Bíblia fala? Chama os presbíteros da igreja e vão ungir com óleo. Se aquela pessoa tiver pecados e confessá-los, ela vai ser curada. Por quê? Existem 3 origens de enfermidade. Existe a enfermidade que é física, consequência da entrada do pecado na raça humana, do nosso envelhecimento e da nossa, dia após dia, estamos nos aproximando da nossa morte. Tem que morrer de alguma coisa. Entendeu? Existe a enfermidade de origem espiritual. E ela, às vezes, é um ataque por isso. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne da parte de Satanás. Por exemplo, se eu não me engano, Epáfras, um deles foi atacado espiritualmente. Jó, a enfermidade de Jó, era de origem espiritual. Esse é o segundo motivo. Enfermidade de origem espiritual, quando você ora cancelando, você ora repreendendo aquele espírito de enfermidade, expulsando, ele não tem uma base legal de estar ali. Ele tem que sair, normalmente a pessoa é curada. Agora, a questão aqui nesse texto é o terceiro tipo de enfermidade, que é aquele que fecha com 1 Coríntios 11, o texto da ceia do Senhor. Pessoas que tomam a ceia do Senhor indignamente e se tornam réu do corpo. Enfermidades provocadas por pecado. Aí o Senhor coloca o crente em disciplina. Esse tipo de enfermidade que está falando aqui. Principalmente porque é o que diz o versículo 16. Presta atenção na leitura. O texto tem um contexto. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que acontece aqui? Depois até vou falar sobre pecado privado e pecado público.
Mas isso eu vou falar mais à frente na palavra. Voltando, tem gente que está enfermo porque está com pecado encoberto. E o Senhor permitiu essa enfermidade para a disciplina da pessoa. Eu já vi pessoas que o Espírito Santo revelou o pecado dela, elas oraram pedindo perdão, foram curadas instantaneamente, ao romper com aquela prática. Entendeu? Eu lembro, aconteceu um fato interessante comigo, que até hoje eu fico intrigado. Teve um irmão da igreja, muito querido, que ficou me devendo uma grana. E eu, primeira atitude minha, foi perdoar aquele irmão, não sou maluco. E eu lembro que no meu coração, eu estava tudo bem, tinha perdoado aquele irmão. Eu comecei a ter uma dor no pescoço aqui atrás da nuca, isso faz uns 12 anos. E aquela dor virava e mexia, voltava. Um dia, na caminhada, quando eu estava andando aqui em cima, eu comentei com a Paula do irmão. Aí eu lembro, falei, puxa, como é que será que está aquele irmão, tal, não sei o quê? Pô, tomara que ele tenha se acertado, tal. Quando eu falei isso, aquele dia eu estava com a dor na nuca. A dor desapareceu. E nunca mais voltou. Mas, gente, no meu coração eu tinha perdoado ele. Para mim estava tudo bem. Até hoje fiquei sem resposta. Se era um espírito de aflição, se era alguma coisa, mas me chamou a atenção. Quem dera o que a gente vê de pecado por aí que pode trazer enfermidade. Entendeu? Então, entendam. Deus pode curar todo tipo de enfermidade. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, fala que os apóstolos enviados por Jesus ungiam muitos doentes. Então você pode ungir o presbítero. Aí eu vou dar o que você pode ungir aqui a nível de doença. Vamos começar com o presbítero. O presbítero pode ungir todos os doentes. Tá? Segunda coisa que pode ser feita a unção. O pai de família, o patriarca da família, pode ungir com imposição de mãos para a cura de doenças dos que estão debaixo da sua autoridade. Entendeu? Eu creio que diáconos também podem ungir quem está debaixo da autoridade. Agora, saiu debaixo da tua autoridade, a coisa já começa a ficar contrária a esse texto aqui. O que você vai fazer? Por exemplo, vou usar um exemplo. O João pede oração para o Fábio. O que o Fábio vai fazer? Vai orar pelo João, vai orar pedindo a cura, sem ungir. Baseado em Marcos 16. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos, e os doentes serão curados. Eu vou orar sem ungir. Agora, a unção com óleo, ela tem uma representação. Por isso que é o presbítero que tem que fazer. Por isso que é a pessoa, que é o pai de família, que tem que fazer. Entendeu? Eu creio que existe um princípio subentendido na Escritura, o princípio da autoridade delegada. Vou usar o exemplo do Henrique e da Tânia. O Henrique está com uma febre. Aí, ele passa a autoridade momentânea para a Tânia, fala, amor, ora por mim e me unge. Ou pede apenas para ela orar, sem ungir com óleo. E o que o senhor tiver que operar, vai ter que operar. Entendeu? Então, analisando hoje, eu procurei um monte de comentário, estava olhando e tal. Realmente, o pessoal é muito ortodoxo nessa questão de unção com óleo. Apenas presbítero. Entendeu? E o chefe da família. Que ele é autoridade lá, ele é o sacerdote. O sacerdote. É. Fora isso, irmão, meu conselho, até que a gente amadureça mais essa doutrina, nós ainda estamos pesquisando mais, não unja quem estiver fora disso. Impõe a mão e ora. Baseado em Marcos 16. Fechou. Muito mais bonito, muito mais correto. E você evita cometer um erro relativamente sério. Por quê? Não que o presbítero é mais santo. Nada a ver. O presbítero luta com suas dificuldades. Mas ele é alguém revestido de autoridade dada por Deus.
E se aqui fala, chama os presbíteros, existe um motivo espiritual. Entendeu? Inclusive, até para a pessoa confessar pecado, não estou falando que você tem que confessar com o padre. Mas concorda que se eu vou falar algum pecado para alguém, confessar tem que ser um irmão maduro, que não vai sair falando o que não deve. Como é que funciona essa regra de confissão de pecado? Se eu cometo um pecado público, a confissão tem que ser pública. O pedido de perdão tem que ser público. Se eu cometo um pecado privado, a confissão tem que ser a Deus. Agora, se aquele pecado tocou a vida de alguém, eu tenho que procurar a pessoa e pedir perdão daquilo. Porque tocou a vida de alguém. Comprometeu a vida de alguém. Entenderam bem essa regra? Isso, na verdade, é um tratado em cima desse texto. Ó, primeira questão, pecado público, confissão pública. Segunda questão, pecado privado, confissão privada, somente a Deus. Vírgula. Mas se tocou a vida de alguém, você vai ter que procurar a pessoa e pedir perdão para a pessoa. Vai ter que retratar. Se foi feito fofoca, foi feito difamação, você prejudicou deliberadamente a pessoa, o Espírito Santo vai te mostrar, você está com pecado ali. Você vai ter que ir lá e consertar. Entendeu? Quem está batendo na criança, empurrar a criança, coitada? Caiu. Ó, vamos seguir. Mais uma coisa, tá? Gente, pessoas que passaram por processo de libertação. O presbítero da igreja tem que ir lá orar e ungir a pessoa. Está no Evangelho de Marcos, nessa mesma passagem. Ungiam doentes e expulsavam muitos demônios. A igreja primitiva ungia seus libertos. Lembra que eu expliquei que era 3 anos para ser batizado? Passava por meia dúzia de exorcismo, fazia renúncia de pecado. Era baseado nessa passagem aqui do versículo 16. Confessai vossas culpas uns aos outros. Era uma ampliação dessa palavra. Sabe aquele movimento que a gente ouve, o encontro com Deus, movimento de libertação? Eu particularmente não gosto do encontro. Já fui o maior fã de carteirinha. Hoje, mais maduro, mais experiente, eu já não gosto mais. Mas eu acho importantíssimo as pessoas receberem ensino da palavra, de quais são as brechas que ela cometeu na vida dela, e fazer confissão de pecado. No nosso curso de batismo, nós estamos introduzindo a partir desse ano aqui, confissão de pecado. Entendeu? Vai ser obrigado a fazer um mapeamento espiritual, mas assim, buscando aquelas coisas mais cabeludas, né? Feitiçaria, pecado sério. Você não vai ficar confessando que chutou o cachorro uma hora que está de mau humor. Isso aí é bobeira. Entendeu? Mas existem algumas práticas que é importante uma confissão de pecado e uma oração. Para ratificar aquilo que foi feito. Entendeu? Inclusive já expliquei para vocês que nós estamos jogando no mínimo para 1 ano para batizar. Entendeu? No mínimo. E se a pessoa chegar na igreja aqui no meio do ano, ela vai levar no mínimo 1 ano e meio. Até preparar tudo, está tudo certinho, está tudo em ordem, a pessoa totalmente liberta, consciente do que está fazendo. Entendeu? Por causa daquela outra questão da disciplina eclesiástica. Você dá banho na turma, aí a pessoa errou, não quer arrepender, você tem que disciplinar e excluir da igreja. Para não fazer isso, você segura um pouco mais, faz uma coisa mais bem feita. Você vê que nossos últimos batizandos têm tido suas lutas diárias? Tem. Como todos os outros estão permanecendo firmes, porque já foram melhor ensinados. Já foram melhor ratificados e não foram obrigados a batizar. Mas voltando para a unção com óleo, tá? Bom, Fala. só uma dúvida. E no caso do pessoal que era batizado instantaneamente no Novo Testamento? Isso daí é o seguinte, foi no livro de Atos dos Apóstolos. Normalmente, para uma igreja judia. O que a gente percebe é que a igreja, a partir do ano 60, do ano 70, começou a ter a prática de segurar. Existe uma documentação chamada História Eclesiástica de Eusébio. Lá vai falar
de Clemente, lá vai falar de Tertuliano, lá vai falar de Inácio, lá vai falar de... Tem mais alguns... Orígenes. E a igreja primitiva, eles faziam dessa forma. Por quê? Porque entraram num mundo pagão como o nosso. E começaram a perceber que estavam dando banho na turma. Por exemplo, nós vamos estudar no livro de Atos. Simão o Mágico, lá em Samaria, depois que Pedro deu aquela reprimenda nele, que ele queria comprar o dom do Espírito, a história eclesiástica de Eusébio diz que ele viajou para Roma, voltou a praticar artes mágicas, ficou tão famoso que fizeram uma estátua para ele em Roma. Entendeu? Com o nome dele. E criou o gnosticismo, que era a pior heresia daquela época. Entendeu? Então o que acontece? Nós estamos vivendo hoje um mundo extremamente pagão. Não se engane, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país pagão. Entendeu? E as pessoas vêm com práticas terríveis. Então é importante você... Por exemplo, eu gosto desse exemplo. O diácono de Timóteo é completamente diferente do diácono de Atos dos Apóstolos. A coisa evoluiu durante as epístolas, entendeu? Por exemplo, a oração que eles faziam por cura era uma. A que eles passaram a fazer era outra. Você não vê Jesus falando para presbítero ungir as pessoas. Simplesmente os apóstolos foram lá e ungiram. Fala, Eloy. Desses que foram batizados instantaneamente, assim, subentende-se que alguns podem ter sido... Pode ter tomado banho. Já cruzei várias pessoas que tomaram banho. Foi na empolgação. Entendeu? E, por exemplo, aqui, a gente não rebatiza. Entendeu? Teve um caso que rebatizou, mas a gente ainda não tinha estudado muito o assunto, mas a gente não rebatiza. Um só batismo, uma só fé. Acabou. Fala, Rodrigo. E quando o batismo foi só... Tipo, só foi tomar banho? Pode rebatizar? Não, é que eu acabei de falar, a gente não rebatiza. Nem por nada? Não, nem por nada. Entendeu? A igreja primitiva também não rebatizava. Entendeu? Vamos seguir. Mesmo que o batismo seja em outra igreja? Como? Mesmo que tenha ser batizado em outra igreja? Vale, tranquilo. Em outra religião, né? Não, outra religião não. Batismo tem que ser batismo cristão. Católico. Tá? Não, não vale. Porque foi batizado em nome de Maria, né? E foi batizado de criança, não tem condição de crer. Não se batiza criança. Gente, outra coisa. Outro caso que a gente vai ungir crianças. Filhos de membros da igreja que forem apresentados, nós vamos orar recebendo como membro da igreja, recebendo na igreja, e vou fazer uma unção com óleo. Só. Minha prima nasceu um filho. Não. Por quê? Porque não tem consagração de crianças na Bíblia, no Novo Testamento. O que nós vamos fazer? Receber como membro. Rol de crianças. Isso. Como algumas igrejas batistas fazem, a igreja presbiteriana não, algumas igrejas metodistas, não, metodista também batiza criança. Algumas igrejas reformadas recebem como membro. Entendeu? O rol de menores, tá? Agora, nós não vamos fazer batismo infantil. Outro dia, por exemplo, me perguntaram, e batismo por aspersão? Você batizaria alguém por aspersão no hospital? No hospital eu batizaria. Eu acho que não invalida. Por quê? Porque a igreja primitiva perseguida nas cavernas não tinha água para batizar. E batizaram sem ser por imersão, e valeu. Aí você aprende o seguinte, quando você não tem condição de... Vamos lá, vai! Centro da cidade de Meca, Arábia Saudita. Monta uma piscina e vão falar, vamos fazer um batismo. Quantos vão batizar? 100? 100 mortos. Mas os dois vão mergulhar a turma na água. Como é que você faz para batizar num país árabe, que de repente não vai ter água? Vai batizar por aspersão, vai derramar água na cabeça e vai valer igual. Vai para as catacumbas, entendeu? Vamos lá. Ungir objetos como casa e carros. Gente, estou gastando a pestana nisso aí. Tá? O que eu tenho entendido? Você não tem como ungir uma casa da maneira que nós pensávamos há um ano e meio atrás.
Não tem como. Não é bíblico. A única coisa que você pode fazer é o seguinte, fazer o que Jacó fez. Fazer o que Abraão fez. Você pode pegar uma pedra, você pode pegar óleo, você pode derramar no terreno. E uma vez, consagra a sua casa como um altar a Deus. Entendeu? Agora eu pergunto, se eu consagrar minha casa como um altar a Deus e viver pecando lá dentro, a consagração vai ter feita? Não. Se eu começo a pecar e trazer demônio para a minha vida, a casa foi consagrada, Senhor, nós consagramos essa casa aqui, que seja um local de adoração a Ti. Senhor, pedimos a Tua presença nesse lugar. Aí eu começo a pecar. Capetolândia cola em mim. Quando eu entrar em casa, os demônios vão ficar para o lado de fora? Vão entrar junto. Percebe? Veja. O que eu tenho entendido, e estou pesquisando muito o assunto assim, comprei um carro. Eu pego um pouquinho de óleo, ou até sem óleo. Senhor, obrigado por esse carro. Que ele possa ser usado segundo a tua vontade. Senhor, obrigado porque o Senhor tem abençoado. Que isso aqui não seja desvio da fé. Porque tem crente que se tem carro vai embora, entendeu? Porque você poderia chegar e fazer, mas aquilo não tem valor. Por exemplo, gente, vocês estão falando com uma pessoa que fabrica óleo. O cara mais interessado que as pessoas se entojem em óleo sou eu. Só que até isso, assim, eu tenho visto que isso não, senhor. Por exemplo, outro dia chegamos num cliente e perguntou, para que são os aromas? O que quer dizer cada um? Eu falei, olha, os aromas não querem dizer nada. São apenas aromas bíblicos e não tem poder nenhum no óleo. Só. Aí o cliente vai lá, me abre o computador, começa a procurar como nada é isso, mirra é aquilo. Eu falei, pronto. Mais um enganado. Entendeu? Pô, teve gente que já me pediu óleo roxo, porque a campanha que estava sendo feita na igreja tinha um monte de balãozinho roxo e queria que a pessoa levasse lembrança da campanha um olhinho. Entendeu? Por exemplo, eu já vi gente pegou óleo numa grande igreja bem conhecida e foi ungir a pasta de filme pornô para vender mais. Ó, peguei lá na igreja e foi ungir. Sem cabimento, entendeu? Então assim, consagrações, o que nós temos feito? Estamos fazendo que nem fez Jacó lá em Betel, que nem Abraão levantou coluna. Estamos consagrando o local, mas eu estou avisando a pessoa o seguinte, fala, gente, se marido e mulher começar a quebrar o pau aqui dentro, faz o seguinte, pega um helicóptero, pega 1000 litros de óleo consagrado e derrama em cima da casa, que a Capetolândia vai nadar no óleo, lá dentro. Não vai acontecer nada. Adianta eu consagrar minha casa como um altar a Deus e marido e mulher virar quebrando o pau? A Capetolândia senta na janela e fica olhando. Os dois quebrando o meu pau. Entendeu? Então assim, tenho olhado com cuidado. Quando os irmãos me pedem, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pedra. Outro dia um líder de uma igreja veio me procurar, ó, estou precisando fazer uma consagração na igreja. Eu não posso abrir aqui porque está gravando. Eu falei, ó, faz isso e aquilo, tal. Não tinha, o que eu falei não tinha nada a ver com consagração, era tudo atitude prática. Eu falei, a questão de consagrar faz o seguinte, pega uma pedra, derrama um óleo e ora, Senhor, que aqui seja um altar de adoração a Ti, que seja um ponto de pregação da palavra, que as pessoas possam conhecer a salvação. Senhor, que seja um local onde o Teu nome seja honrado, que seja um local onde as pessoas tenham vida de santidade. Eu creio que nesse caso ainda vale. Entendeu? Tenho questionado a questão de unção com óleo nas portas. Porque eu faço baseado no texto do Êxodo, aquele sangue nos umbrais. Aquilo ali não estava na época da lei, a lei veio depois. Aquilo estava na época da aliança abraâmica. E aí tem uma linha teológica que defende que como não tem mais derramamento de sangue no Novo Testamento, o óleo representa o sangue do Cordeiro. Pode ser.
Mas eu estou quase fechando questão seguinte. Você consagrou a casa? É um altar para Deus? Fechou. A partir dali é tudo pela oração. Senhor, todo demônio que entrar vai sair em nome de Jesus. Eu expulso agora. Paizinho, vem limpando tudo aquilo que não vem de ti. Tudo pela oração. Entendeu? Por quê? O que a gente vê na internet de unção com a gente, tem pessoa que bebe óleo. Tem pastor que bebe óleo de unção. Primeira coisa, não existe aquele termo óleo ungido, tá? É óleo para unção. Óleo ungido não existe. O óleo é consagrado. Entende? Tem pastor que bebe. Eu andei vendo na internet, os caras pegam uns baldes de óleo, se derrama na cabeça. Como se fosse espiritual. Não tem valor nenhum, porque aquilo não é bíblico. Procura na internet unções com óleo dos neopentecostais. É só heresia, só coisa que não vai ter valor. Entendeu? Aí cai naquela coisa, sabonete ungido, óleo ungido, flor ungida, tudo heresia. Enganando o povo. Pô, outro dia vi o cara com um jarrão de azeite se derramando na cabeça. Ensopado. Por exemplo, nas comunidades desse mover profético que a gente vê hoje, eu já vi pessoas falar, nossa, o cara derramou todo um óleo na cabeça dele. Mas eu pergunto, aonde você vê na Bíblia, no Novo Testamento, que alguém foi ungido de tal forma? Não tem. Ah, mas o sacerdote levítico era ungido assim, um chifre de azeite, correto. Os reis eram ungidos assim, correto. Mas isso aí foi em que aliança? Aliança mosaica. Morreu. Sabe essa bobeira de tocar chofar? De botar a bandeira de Israel em volta? Botar kippá? Tudo inútil. Não tem valor real nenhum. Isso é misticismo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitos de nós já vimos muito dessas coisas. E não é bíblico. Ó, o que menos viu aqui bobeira foi o Juliano, que veio de uma igreja pentecostal clássica. Na igreja que ele veio, com certeza só presbítero ungia. Os caras não são malucos. Ah, e o Brasil também, que veio de uma igreja histórica. Que se o cara fizer isso, os caras catam pelas calças e jogam pela janela. Assim. Chum. Bota um carrinho de rolemã embaixo do cara e manda rampa abaixo. Entendeu? Agora, pega nossas igrejas modernas, é só heresia, coisa que não vale. Alguns aqui sabem o que eu estou falando, essa questão do óleo. Vocês sabem. Entojado de óleo. Por exemplo, teve gente que veio falar da fórmula do óleo, que o óleo tem que ter a fórmula tal, tem que ter tal conteúdo, senão ele não vale. Eu cheguei para a pessoa e falei, que engraçado, mas esse óleo aí que você está falando no Êxodo, fala que se a pessoa ungir com esse óleo, que morra. Aí a pessoa emudeceu. Encontrou alguém do mesmo tamanho. Vai falar groselha na orelha de outro, entendeu? Aí acontece que nem a tia Andréia falou, o pessoal falava que você era meio questionador. Lógico, está falando coisas fora da Bíblia, tem que ser questionador mesmo. Então assim, gente, cuidado com coisas que nós já fizemos. Nós estamos indo devagar. Por exemplo, eu ainda estou permitindo consagrar a casa uma vez. Orar por um carro consagrando. Ainda vamos ter o hábito de botar um pouquinho de óleo simbólico, mas acho que no carro já nem isso vale. Você vai fazer um altar num carro. Vou mandar pôr uma pedra no REC. Entendeu? Melhor orar impondo mão, Senhor. Por exemplo, quem já ouviu em igreja? Gente, quinta-feira vai ter o culto da vitória. Trago as carteiras de trabalho que nós vamos ungir para arrumar um emprego. Gente, misticismo. Não tem base bíblica para sustentar. Olha, barbeirada da grossa. E a turma vai lá, tudo com as carteirinhas de trabalho. Inocente. E sai enganado. Entendeu? Aí acontece esse caso da pessoa que foi ungir pasta de filme pornô para vender mais. Uns absurdos. Entendeu? Tá?
que mais eu coloquei aqui? Olha, eu datei aqui. 29/6/16, o que ungir? Lá embaixo eu botei, observação. Nessa data, ainda estamos pesquisando o assunto. Está anotado aqui na minha Bíblia, vê aqui embaixo. Não está aqui? Olha a data aqui. Por quê? Porque daqui a um ano eu vou ter revisto de novo isso aqui. Mas eu acho que dessa forma, nós estamos mais dentro. Questão de confissão de pecado. Irmão, você pecou, não prejudicou ninguém. Ninguém fica sabendo. Olhe para Deus, peça perdão, resolveu. Entendeu? Caso sério vai ter coisa que tem que ser trazida para mim, mas coisa séria. Entendeu? Não existe um sacerdote paramentado. Unção com óleo. O que nós vamos fazer? Presbítero unge o doente, o chefe da família unge os doentes. Fora isso, todo mundo era por cura. Põe a mão aqui no ombro e ora por cura. Consagrar nossas casas. Uma vez nós vamos pegar, vamos lá consagrar. Consagrar nossos carros. Nós vamos orar. Mas vê que engraçado, eu tenho falado aqui, estou falando, toda hora do carro. Toda hora está vindo aqui no meu íntimo. Não unge, não unge, não unge. Mas eu quero orar mais, não quero tomar uma atitude imprudente. Então, ainda os carros, ainda vou botar uma gotinha de óleo simbólica. Mas a minha pergunta aqui, será que tem valor? Apenas a oração consagrando já não vale? Entendeu? Pedindo para o Senhor guardar ações de graça que correu aquilo. Entenderam? Então, vamos nessa linha que a gente está seguro pela palavra. E outra história, né, gente? Vocês não vão ficar permitindo pessoa de outra igreja ungir vocês e impondo a mão em vocês. Misericórdia, não permita isso, hein? Nunca deixe botar a mão na sua cabeça, hein? Tá? Isso assim, não é um pedido, é uma orientação pastoral. Se você fizer isso, vai estar em rebeldia contra essa orientação. Não deixe, porque eu já vi gente ficar endemoniado por causa de imposição de mãos. Tá? Não deixe. Vamos encerrar nossa leitura. Versículo 17. Gente, alguma pergunta sobre as unções? É célula, aproveita. Essa é uma reunião de edificação. Que o nosso dá para saber se é célula, é tudo na casa. Se tiver alguma pergunta, depois, por favor, semana que vem pode perguntar. Provavelmente nós vamos começar 2 Timóteo, vai falar de algumas coisas assim. Entendeu? Vamos lá. Ó, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, aqui é o irmão que está em apostasia, tá? Desviou da fé. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Só para encerrar. Alguém está desviado. Aquele amigo nosso que você tem pregado para ele. O Eloy vai lá e prega. A pessoa se arrepende e fala, nossa, na verdade eu estou errado. Volta para os caminhos do Senhor. Tá? O Eloy ajudou a salvar uma alma. E uma multidão de pecados daquele desviado vai ser perdoada. Não é os meus pecados, eu que preguei. É o que estava desviado e voltou para a igreja. Tá? Porque esse é um texto que gera muita dúvida. Amém? Vamos orar?